Olá, eu sou Eldio Lobo, médico psiquiatra e psicoterapeuta na Clínica Vida Mental e estou aqui para responder a sua pergunta vinda do aplicativo Doutor. Então, o aplicativo Doutor, tanto nas plataformas Android como iOS, facilita e viabiliza esta comunicação entre você que tem uma dúvida, que quer ter o esclarecimento personalizado, individualizado pelo especialista independente da distância. Muito obrigado pelo prestígio. Então, a sua pergunta é: quais os tratamentos efetivos para a dependência do cigarro comum? Ou seja, quais os tratamentos efetivos para a dependência do tabaco? Gosto muito de responder essa pergunta, até porque é uma área da medicina que, além de atuar há aproximadamente 20 anos, eu também tenho o privilégio de ser convidado para participar com contribuições científicas, como aconteceu de eu ter alguns capítulos escritos aqui junto com outros notórios profissionais da área para este livro Dependência Química, Prevenção, Tratamento e Políticas Públicas. É um livro referência nesta temática no Brasil, na América Latina, e aqui dos editores, dos professores Alessandra Dil, Ronaldo Laranjeira e Daniel Cruz Cordeiro. Então, fico muito à vontade para elaborar essa resposta, porque assim como é o propósito do aplicativo Doutor, eu tenho tantos conhecimentos científicos atualizados, como também a experiência com a prática clínica de resultados que deram certos e também, infelizmente, de alguns que não logramos êxito. A dependência de tabaco, ela é uma condição muito grave, especialmente porque eu chamo de traiçoeira, ou seja, traiçoeira porque a pessoa vai usando o cigarro comum, o tabaco, vai tendo aquela sensação, experiência prazerosa, sem uma percepção, nem no curto, nem no médio prazo, das consequências graves que são sistêmicas. Ou seja, diferente de entender que são apenas respiratórias, mas também são vasculares, cardíacas, cerebrais, funcionais, ou seja, a dependência de tabaco, ela tem uma repercussão em todos os aparelhos, todas as partes do corpo, vulnerabilizando o indivíduo, deixando o fumante muito mais vulnerável, muito mais susceptível, em muito mais risco, não só para câncer de pulmão, mas para praticamente todos os tipos de câncer, além de outras diminuições da qualidade de vida, como menor percepção saudável, por exemplo, dos sentidos de olfação, cheiro e gustação, sabor. Nós temos como tratamentos medicamentosos alguns, como por exemplo a bupropiona. A bupropiona é um medicamento que pode ser usado em dose diária, uma vez por dia, numa faixa terapêutica ampla, de 150 a 450 miligramas por dia. As contraindicações maiores, mais formais para os de bupropiona, é o histórico de convulsão, epilepsia, está contraindicado, e também o histórico de bulimia nervosa ou transtornos alimentares como anorexia e bulimia nervosa. Geralmente a bupropiona, ela tem uma adaptação muito boa, poucos são os efeitos colaterais que acontecem no começo do tratamento, geralmente efeitos colaterais bem passageiros e que, de maneira muito relevante, os pacientes preocupam muito quando vão usar remédios de ação no sistema nervoso central, não só nesse caso que eu estou respondendo, para tratar a dependência de tabaco, mas, de maneira geral, quando indicados por psiquiatra. Tanto o risco em relação a prejuízos da performance e da saúde sexual, como também do risco do aumento de peso. Essa é uma ótima notícia ao falar do uso de bupropiona para o tratamento da dependência de tabaco. Ou seja, não tem repercussões nem sobre a saúde sexual e nem sobre
o ganho de peso de maneira geral. Um outro tratamento medicamentoso usado é o antidepressivo nortriptilina. Nortriptilina pode ser usado na dose de 25 a 150 miligramas por dia. A nortriptilina ela pertence aos antidepressivos tricíclicos. Em comparação à bupropiona, geralmente tem mais efeitos colaterais, especialmente no começo, como boca seca, tremor, obstipação intestinal, ou seja, existe um risco de causar obstipação, ou seja, deixar o intestino mais preso, o que também, grande parte das pessoas que experimentam esses sintomas, quando o médico vai colocando a dose menor, espera uma semana, vai aumentando progressivamente a dose, deste 25 até 150 miligramas por dia, muitas vezes nem tendo necessidade de tudo isso, então a nortriptilina pode ter esses efeitos colaterais iniciais que geralmente acomodam. E tem uma grande vantagem de ter muito baixo custo e estar disponível praticamente em todo o sistema de saúde. E esses são dois medicamentos usados via oral, com suas vantagens e desvantagens, e em algumas vezes, durante esses 20 anos de atuação, esses dois medicamentos foram usados de maneira combinada, os dois ao mesmo tempo, especialmente para tentar equalizar resultado e tolerabilidade, ou seja, administrando essa questão tanto da melhora acompanhada do paciente ir reduzindo o tabaco e também tendo poucos efeitos colaterais. Outro tratamento medicamentoso é do Champix. Champix é um medicamento que, ao longo desses 20 anos, ele é o medicamento mais novo dos últimos anos, da última década, eu prescrevi e acompanhei poucas vezes. Geralmente, o maior fator limitante é o custo, mas que também, infelizmente, teve uma acomodação para valores mais praticáveis na sociedade brasileira. E nós temos o tratamento também medicamentoso não via oral, através dos adesivos de nicotina. Trata-se também de uma abordagem muito segura e que, neste caso, para ter mais segurança e evitar efeitos colaterais como picos de hipertensão arterial ou até dificuldade no tratamento da hipertensão arterial sistêmica, esses adesivos de nicotina, nas apresentações de 7, 14 e 21 miligramas, eles devem ser usados com o paciente já assumindo o compromisso que vai ter interrompido o uso do tabaco, porque senão tem esses riscos apresentados. Na psiquiatria, de maneira geral, especialmente quando falamos de psiquiatria e dependência química, especialmente quando falamos de psiquiatria, dependência química e dependência de tabaco, nós, especialistas da área, sempre valorizamos muito que, além da abordagem medicamentosa, fica muito mais rico, muito mais amplo, com expectativas muito melhores de manutenção da abstinência, ou seja, de manutenção da pessoa sem o uso dessa substância, tabaco, ao longo da vida, quando tratada, nos momentos que nós agregamos, somamos, compartilhamos, juntamos, além do tratamento medicamentoso, tanto via oral como através dos adesivos, também abordagens psicoterápicas, especialmente com psicólogos especialistas em terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem já pesquisada, aplicada e amadurecida, tanto nas estratégias de enfrentamento à dependência, como também para a prevenção de recaída. Então, nós ainda temos um outro meio de contribuir com o tratamento da dependência do tabaco, que é através de aplicativos, tanto para o próprio paciente, como também para os apoiadores da causa de parar de fumar. É o caso do aplicativo Zero Cigarro. O aplicativo Zero Cigarro, ele teve a construção a partir de fundamentação de instruções científicas da Organização Mundial de Saúde como um meio entre o uso da tecnologia para facilitar, viabilizar, agilizar um meio de
levar os indivíduos interessados no tratamento e na interrupção do uso de tabaco a partir daquele momento que ele toma a decisão. Ou seja, o aplicativo Zero Cigarro foi desenvolvido pela equipe da Clínica Vida Mental com profissional da tecnologia, mais psicóloga, a doutora Ana Carolina Schmidt, altamente especializada em dependência química, mais o psiquiatra Eldio Lobo Ribeiro. E este aplicativo, então, ele permite que no momento que o indivíduo interessado em parar de fumar possa ter um meio, uma oportunidade fácil, rápida, sem custo para iniciar esse processo que permite também agregar apoiadores. Portanto, a resposta para a sua pergunta, que era: quais os tratamentos medicamentosos para o tratamento da dependência de tabaco, do cigarro comum? Na minha experiência, tanto científica, como temos aqui informações muito claras neste livro, referência no Brasil e na América Latina, de dependência química, em que eu tive o prazer, o privilégio e o prestígio de contribuir com informações aqui em mais de um capítulo. Então, especialmente quando eu combino informações científicas com a minha experiência prática, os medicamentos usados via oral, excelentes. Bupropiona, nortriptilina, adesivo de nicotina e com ótimos resultados quando se associa terapia cognitiva comportamental mais a disponibilidade para o uso do aplicativo Zero Cigarro da equipe da Clínica Vida Mental. Quero muito ter contribuído com uma resposta que tenha sido a conciliação de informações, tanto científicas atualizadas, como também da minha experiência prática, obtendo, felizmente, muitos resultados positivos e, infelizmente, também alguns casos que não deram certo por motivos diversos. Também vou complementar essa resposta dada em vídeo com alguns artigos científicos que eu escolhi que possam fundamentar ainda mais a clareza da sua resposta e também algumas explicações em texto. Muito obrigado e a minha gratidão pelo prestígio de perguntar e que possamos ter oferecido uma resposta à altura da sua expectativa. Muito obrigado e um ótimo aproveitamento do aplicativo Doutor.